Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live, estreando aqui no nosso canal. Eu gostaria de fazer um combinadinho com vocês que estão aí nos ouvindo. Faz um joinha aí para mim, se o áudio estiver bom, se estiver tranquilo, visualizando certinho. Comentem aí quem está online com a gente. Paróquia Cristo Rei está com a gente, a Santa Terezinha está conosco. Comenta aí se está ok o nosso áudio, se a imagem está legal, porque já já eu vou trazer o nosso convidado especial para a gente estar discutindo nessa noite tão festiva aqui para o nosso Conselho do Pascom Brasília, que é justamente iniciando, ok. Nós estamos estreando nosso canal aqui no YouTube, esse espaço que foi tão planejado, tão sonhado, tão desejado, hoje está realizando. Está acontecendo e é motivo de grande festa para todos nós. E eu já vou dando spoiler para vocês. Esse canal aqui nós estamos criando justamente para fazer as nossas transmissões ao vivo, para que muitas pessoas possam participar e ficar salvo, que é importante também. Às vezes não dá para assistir tudo no momento que está acontecendo, então nós vamos começar a deixar gravado aqui para vocês compartilharem cada vez mais. E nós aceitamos indicação de temas, viu? Não pense vocês que vocês estão isentos, só vão ficar aí assistindo. De jeito nenhum. Contamos com a participação de vocês, contamos com o feedback de vocês, para cada vez mais estarmos assim, em unidade, todos juntos como Pascom. Bora lá, Paróquia da Ressurreição chegando. Nossa Senhora do Lago, seja muito bem-vinda. Gente, a Joana, seja bem-vinda, Joana. Bora lá, gente. Pega aqui o endereço que está aparecendo embaixo, clica aí, copiar esse link, envia para os agentes, para os amigos, para que possam estar aqui conosco nesse tema tão grandioso e desafiador para o entendimento de muitos, que é justamente sobre essa lei de proteção de dados. É delicado o assunto, mas quando a gente entende, torna mais fácil o nosso trabalho de comunicação. Então, vai lá rapidinho, convida os amigos, que nós já vamos iniciar, e dá tempo de todo mundo estar aqui conosco nessa noite festiva. Meu conselho, cadê vocês, meu conselho? Meu convidado já está aqui ansioso, esperando por nós, né? Já está aqui dando aquele sorriso largo aqui dos bastidores, esperando para entrar online com a gente. E o meu conselho, cadê vocês? Então, vou fazer a listagem aqui. Onde é que vocês estão? Suzana, boa noite, Suzana. Seja muito bem-vinda. Só tem gente fera aqui, viu? Gente de peso. Outra coisa importante, ao longo do nosso debate aqui, vocês, por favor, se surgirem dúvidas, escrevam aqui nos comentários que o doutor João Paulo vai se esforçar para responder para a gente, né? E vamos juntos. Olha, a Priscila do meu conselho acabou de chegar. Seja bem-vinda, Priscila. Tá faltando gente do meu conselho também. E outras paróquias. Paróquia Nossa Senhora da Providência. Santa Maria, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Do caso Daniel, seja muito bem-vindo. Que bom que vocês estão conosco. Maravilha. A Cleide, seja bem-vinda. Boa noite. Bora lá, gente. Convida aí os amigos. Vamos chegando, vamos chegando. E nós já já vamos iniciar. E volto a dizer, tendo dúvidas, vocês, por favor, escrevam aqui pra gente que nós vamos responder, tá? É um assunto bem leve, um assunto gostoso, apesar de ser jurídico, não é de conhecimento de todos, mas vamos fazer com que seja bem suave o conteúdo aqui. Olha só, gente de fora também chegando, sejam bem-vindos aqui nessa noite. É com grande alegria que eu recebo a cada um de vocês. É maravilhoso, maravilhoso. E volto a dizer para os que acabaram de chegar, é a realização de um grande sonho, estarmos aqui ao vivo com vocês, nessa formação, trazendo mais conhecimento para o nosso trabalho missionário, nosso trabalho pastoral de evangelização. Bora lá, gente. Eita, que coisa boa. Ah,
Deixa eu aproveitar aqui ao vivo, deixa eu responder aqui que o Regional Centro-Oeste também está chamando aqui, bora lá, deixa eu passar o endereço aqui. E gostaria de aproveitar. O nosso padre. Gente do céu, agora a gente ficou importante. Meu Deus do céu, 2 padres queridos acabaram de chegar aqui. Padre José Emerson, nosso coordenador, seja muito bem-vindo. Bom você estar aqui conosco. E o meu padre querido do coração, chefinho, Padre João Firmino, obrigada pela presença. O Ronaldo, seja muito bem-vindo, boa noite. E eu gostaria de aproveitar aqui, para a gente iniciar a nossa live, parabenizar a Alessandra. A Alessandra é do Conselho, do Conselho da Pascom Brasília. Provavelmente ela não vai estar aqui conosco essa noite, mas eu quero aproveitar aqui e parabenizá-la no seu dia, o aniversário dela. Feliz aniversário, minha amiga. E nós entendemos a sua ausência. Celebre a sua vida com os seus. É motivo de festa e nós aqui estamos festejando em todos os sentidos. Então, bora começar? Doutor João Paulo está pronto? Bora lá? Vamos fazer assim. Então, vamos embora. Já estamos aqui. Oi, oi, oi. Olá, boa noite, Poliana, como vai? Boa noite, tudo em ordem. Então vamos, seja muito bem-vindo. Esse é o Dr. João Paulo, uma pessoa assim que eu admiro pra caramba. Tem me suportado bastante aí, né? Perturbo mesmo, pergunto todas as dúvidas do mundo, possíveis e cabíveis. Doutor João Paulo, que você pode me ajudar, eu vou lá, me ajuda, por favor. E assim a gente tem feito um trabalho muito bom aqui na Arquidiocese de Brasília. Mas eu vou deixar a apresentação para ele, né? Se apresente, doutor. Pronto. Primeiro, boa noite, todo mundo. Meu nome é João Paulo. Eu sou assessor jurídico da Arquidiocese de Brasília. Já estou ali tentando contribuir um pouquinho com a Arquidiocese tem aproximadamente 15 anos. Então, já estou, digamos assim, sem andar por todos os corredores da Arquidiocese. Aproveitar, eu vi a Poliana comentando que estavam conosco o Padre Zé Emerson e o Padre João Firmino. Agradecer ao Padre João Firmino, primeiro de tudo, que é o líder aí, o grande capitão da Pascom, que tem lutado para tentar avançar bastante no setor de comunicação da Arquidiocese. Conseguiu, já de imediato, com esse apoio da Poliana, avançar bastante. Eu tenho visto muitas notícias, muita coisa boa que tem saído da pastoral, cada vez mais com inovação. Essa é uma delas, né? Eu vejo a dimensão que, às vezes, um canal dessa natureza ocupa, a diocese, às vezes, um pouco distante das paróquias, e hoje a gente consegue, por meios digitais, aproximar a todos. Então, eu acho incrível esse trabalho do Padre João. E ali, ela comentou que o Padre Zé Emerson também está aí, também que já foi da Pascom. O Padre Zé Emerson foi quem batizou meu filho, diga-se de passagem. Então, toda vez que eu ouço dele, fico feliz, uma saudade. A irmã dele trabalha conosco, então, de certa forma, estamos sempre próximos, né? Bom, como eu vinha dizendo, eu sou advogado da Arquidiocese já há algum tempo, venho trabalhando com diversas circunstâncias. A Poliana mencionou essa constante relação que nós estamos tendo em função das questões que acontecem na pastoral da comunicação, em outros setores que ela procura dar uma dimensão, vocalizar, muitas das vezes, os acontecimentos que acontecem na nossa arquidiocese. Então, é um trabalho grandioso que eu tenho muita alegria mesmo em poder contribuir. E, por fim, antes da gente falar qualquer outra coisa, aproveitar a presença de outros padres aqui para desejar o feliz Dia do Padre, né? Ontem foi Dia do Padre, eu tive a grata alegria de passar esse Dia do Padre com 2 grandes amigos, o Padre Zé Henrique, que é o nosso ecônomo, e o Padre Francisco, que, no caso do Padre Francisco, foi virtual, né? Ele ficou com medo de nos encontrar, mas esteve conosco ontem numa reunião na cura, então tive a oportunidade de estar no Dia do Padre com boas companhias, bons clérigos. Olha só, que coisa boa, né? Ontem eu postei nas redes sociais da Arquidiocese os 2 padres, né? E a galera falou assim, mas eles não são bispo? Gente, acima de tudo, são padres, né? São bispos, mas são padres, que é o Dom Marconi e Dom José Aparecido. E foi assim, realmente, são pessoas muito queridas, né? Que estão junto conosco nesse trabalho que é tão desafiador, que é o trabalho como agente de Pascom, que é comunicador da Igreja Católica.
Eu até me atrevo a dizer que ser comunicador já tem os seus pormenores, né? Agora, ser comunicador católico, evangelizador, se torna um pouco mais desafiador esse nosso doar. E antes da gente começar, eu gostaria de saudar aqui, gente, nós estamos só com turma de peso aqui presente, viu, doutor João Paulo? Nada mais, nada menos do que o Marco Túlio, ele é o nosso coordenador da Pascom Brasil, está aqui também conosco, ouvindo, parabenizando, que é um tema muito importante, realmente é. Comunicação como tudo é importante, lei de proteção de dados é outra que é desafiador para muitos. Então, eu gostaria de parabenizá-los, aos que chegou e os que vão chegando, sejam muito bem-vindos. Doutor João Paulo, aproveitar aqui, muito obrigada por ter aceitado, obrigada mesmo de coração, o Conselho da Pascom Brasília agradece mesmo. Eu sei que você está com a sua agenda muito ocupada, mas é com gratidão que recebemos você aqui nessa noite e que possa ser a primeira de muitas. Aquela bem abusada. Que possa ser a primeira de muitas. De estarmos aqui. Muito feliz mesmo de Obrigada poder mesmo. participar. Para mim é uma alegria, é um tema importante. Apesar do seu otimismo, eu até anotei aqui, a Poliana começou dizendo um assunto leve. Eu falei, nem tanto. A lei de proteção de dados ela traz algumas preocupações, principalmente para a nossa arquidiocese, mas para mim uma alegria muito, muito grande mesmo poder contribuir com mais um pouquinho aqui agora com a Pascom. Já estive ajudando na comunicação junto à Fundação Rainha da Paz, né, que mantém a nossa querida Rádio Nova Aliança. Agora estou aqui sempre pronto, sempre à disposição, sempre que precisar, com a Pascom. Contem comigo. Muito obrigada. Eu disse esse conteúdo leve justamente porque já teve algumas perguntas no privado aqui no WhatsApp, perguntando se a gente vai ser muito. Como é que foi o nome, a palavra que a pessoa usou, que eu fiquei assim, gente, eu vou até anotar essa palavra, porque falou difícil, eu até mandei para o doutor João Paulo, doutor João Paulo, nós vamos falar assim. Ele, aquela resposta clássica dele, depende. Depende do ponto de vista, mas falar de lei é complicado. Deixa eu achar a palavra aqui, só para dar tempo dos entrantes chegarem. Se nós vamos ser muito legalistas. Essa foi a palavra. Mas vocês vão ser muito legalistas, né? Ou vão ser mais práticos? Aí é como o doutor João Paulo falou, depende. Mas vamos iniciar então o nosso assunto, que é o que interessa. Bora lá, sem muitos rodeios. Eu gostaria de começar perguntando para você o que é essa Lei Geral da Proteção de Dados. Poliana, a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem um histórico que é importante que a gente remonte para que a gente possa começar a falar disso. Primeiro, por a razão da existência de uma lei dessa natureza, o que seria essa lei e da onde ela veio, qual a origem de toda esse alvoroço que se faz em função da proteção de dados, né? Nós temos, se a gente, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai perceber que identidade nós temos desde sempre, né? Para nós, desde antes de nascer, nós já temos identidade. Então, por que agora proteger essas informações? Por que proteger esses dados que nós temos da nossa identidade, da nossa personalidade? Porque em algum momento resolveram por bem usá-los, para o bem ou para o mal, ou de toda sorte, usá-los, e muitas das vezes sem que a gente pudesse se proteger do uso dessas informações sobre a nossa pessoa. Então, um dos pontos fundamentais que nós temos primeiramente que levar em consideração é a razão do porquê dessa proteção de dados. Porque passaram a usá-lo de maneira econômica, política, estratégica e, mais do que isso, para, de alguma forma, sem o seu consentimento, serem beneficiados naquelas atividades que essas pessoas que realizam esse tratamento de dados e usam desses dados nos segmentos onde eles participam. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver é que essa norma ela tem um espelho. Esse espelho que nós utilizamos para construir e edificar esse instrumento normativo, que hoje está, digamos assim, disciplinado pela lei número 13.709 de 2018, ele tem um espelho. Esse espelho ele sai do que eles chamam de GDPR. A GDPR, eu vou até ler aqui para vocês, para facilitar, ela é a norma que foi edificada na Europa, na União Europeia, a partir do histórico que eles têm lá. Esse é o nosso referencial.
que é importante que ele seja dito, porque no mundo hoje, contemporâneo, em função da difusão de massa de informações, de um modo geral, os meios de comunicação se proliferaram de tal forma que, como agora estamos, né, online, conversando com diversas pessoas, eu cá na minha casa, a Poliana na dela, e todos vocês, em cada um no seu canto, né, se protegendo nesse caso, mas poderia ser por outra razão, a gente está falando à distância, mas mostra que a tecnologia, de um modo geral, nos aproxima. E quanto mais nos aproxima, mais colhe de nós informações. E quanto mais informações colhem de nós, maior a necessidade que a gente tem de proteger a nossa intimidade. Então, na Europa, se nós formos considerar, isso tem uma história já mais antiga que a nossa. Não porque a tecnologia chegou lá primeiro, mas porque eles se relacionam entre eles de maneira mais íntima há muito mais tempo do que nós nos relacionamos. Não por outra razão, nós somos aqui, como tratou, eu me esqueci agora até o nome do autor, mas nós somos aqui o novo mundo, né? Em detrimento ao velho mundo. Então, eu esqueci o nome, me veio à cabeça aqui, que quem constituiu essa expressão novo mundo foi... foi logo que chegou na época de Colombo, que chegou em 1492, essa expressão foi cunhada, mas eu não vou lembrar o nome do autor. Não vem ao caso. O fato é que, no velho mundo, na Europa, esse nível de relacionamento já vem acontecendo há algum tempo. E a difusão de informações de um e de outro, consequentemente, também já tem um segmento, um desenvolvimento já bastante antigo. E, para a gente ter uma ideia do quão antigo é isso, existe um artigo que foi publicado em Harvard, na Universidade de Harvard, em 1890, que já tratava da matéria sob o título O Direito de Ser Deixado em Paz. Hoje, se nós formos traduzir para os temas de hoje, e certamente nós já ouvimos falar isso na internet, nas notícias de um modo geral, de um julgamento que saiu da Corte Europeia de Direitos Humanos que tratou da matéria como o direito ao esquecimento. Não é diferente. O direito de ser esquecido, o direito de ver seus dados, que foi o caso da Corte Europeia de Direitos Humanos, de ver seus dados apagados, por exemplo, do Google. Que uma vez no Google, lá seus dados ficam até que você solicite que sejam apagados. Em determinado momento, o Google, inclusive, se recusava a apagar. Essa nova metodologia de lidar com esses dados não é por outra razão, mas porque essa matéria foi, por muitas vezes, questionada, debatida e dirigida na União Europeia. Por lá, o primeiro ato oficial que passou a tratar dados concernentes à personalidade das pessoas se deu ainda em 1981, com a convenção, uma convenção internacional, número 108, que formava o Conselho da Europa. O primeiro ato. Ali deu-se início formal ao tratamento de dados de personalidade. Depois disso, nós temos uma evolução histórica. Em 1983, o Tribunal Constitucional Alemão, tratou da matéria da mesma forma e cunhou uma expressão que consta da nossa lei. Isso é muito curioso, para você ver que a evolução histórica que caminhou pelo Velho Mundo, foi trabalhada pela Europa, ela é representada, ela é muito bem traduzida aqui para o Brasil, de uma maneira mais complexa, porque no Brasil a gente não faz lei simples, né? Então a gente acaba trabalhando a coisa para além daquilo que precisa, mas é a expressão autodeterminação informativa. Essa expressão foi cunhada em 1983 pelo Tribunal Alemão e consta hoje do inciso 2 do artigo 2º da nossa Lei de Proteção de Dados, naquilo que disciplina os fundamentos, as razões pelas quais a produção, os dados precisam ser protegidos. A gente vai falar disso logo mais adiante. Em 2000, a matéria passou a fazer parte da Carta de Direitos Fundamentais da Europa, ali no artigo 8º, a matéria também foi tratada, e em 2016 criou-se a GDPR, que é justamente, como eu vinha comentando com vocês, essa disciplina mais, digamos assim, eu estou até tentando achar aqui a disposição específica, que é a disposição mais clara que tratou da matéria e passou a reproduzir efetivamente todo esse cabedal de normas, leis para boa parte do mundo. Lá chama-se General Data Protection Regulation.
o que significa Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa é uma linha de construção de proteção de dados, que é a qual nós nos espelhamos para estabelecer a Lei 13.709. Existe uma outra forma de tratamento de dados que se dá por uma linha que foi estabelecida para tanto nos Estados Unidos. Ou seja, para nós aqui do Ocidente, existem dois, digamos assim, troncos legais que nós podemos nos orientar. No caso do Brasil, nós nos orientamos pela forma utilizada na Europa. O que muda entre um e outro são os princípios propriamente ditos. Tá? Ambos trabalham com a lógica de proteção de dados e preservação da intimidade. Mas os princípios que levam um ao outro a tomar determinadas medidas sancionadoras e estabelecimento de controles é que alteram entre um e outro. Então, Poliana me perguntou o que seria a Lei de Proteção de Dados? Bom, a Lei de Proteção de Dados é uma forma, depois que eu disse aqui que existe uma necessidade de a gente, que nós temos percebido a proliferação de dados e o uso de dados indiscriminados por determinados segmentos e pessoas jurídicas de toda a ordem, inclusive pelo poder público, viu-se a necessidade de regulamentar essas informações. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para todo mundo, para que a gente possa tornar isso bastante palpável, né? Então, quando você vai fazer uma contratação de uma linha telefônica, você vai lá, lhe pedem uma série de dados, você apresenta os dados a essa empresa de telefonia, então tem lá seu nome, seu CPF, seu endereço, enfim, uma série de dados que são oferecidos para a contratação dessa linha telefônica. Pois bem, passado algum tempo, essa empresa de telefonia, vou dar um exemplo qualquer, tá? Pode ser real ou não. No caso, nós temos até uma circunstância no Brasil que se assemelha no mundo, no modo geral. Mas ela institui uma empresa de TV a cabo. Aí ela te liga. Primeiro erro. Não um erro, né? Porque não tinha lei. Mas primeira circunstância que nós podemos nos apropriar em relação à Lei de Proteção de Dados. Da onde ele tem seu telefone? Por que ele tem seu telefone? Né? Aí manda aquela mensagem no celular, você ganhou uma promoção, etc. Não, mas por que ele tem seu telefone? Por que ele sabe quem é você? Por que ele tem seu CPF? Porque ele tem essa série de informações. Porque não havia nenhuma norma que obrigasse a essas empresas a fazer um tratamento das informações que vocês oferecem a ela, que nós oferecemos a ela. Né? Isso de uma maneira absolutamente indiscriminada. E vou além. Se formos considerar esses dados de uma maneira geral, nas relações sociais que nós realizamos no nosso dia a dia, a gente assina uma linha telefônica, assina TV a cabo, se matricula numa academia, matricula numa escola, enfim, uma série de informações, faz o registro na sua categoria profissional, no meu caso, na OAB, e eu não vou tirar eles da responsabilidade também de usar os dados indevidamente, então, todo mundo no mesmo balaio, ou então aqui no nosso caso, no Bente, vão lá os noivos, fazem o contrato de casamento, fazem o registro das informações para apresentar na paróquia, para poder celebrar o casamento em determinada paróquia, uma série de dados. Agora, imagine se nós resolvêssemos por bem vender esses dados. Esses dados têm valor econômico. Tem valor econômico para a empresa que vai vender algum tipo de produto para vocês, para a gente, tem valor para a prestação de serviço, tem valor, por exemplo, para a determinação do mercado. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa que vende artigos católicos em determinada região, ele vai pegar onde os dados da população católica? Nas paróquias. Então, isso tem um valor. Né? Então, ele consegue mapear o mercado dele, a quem ele quer atingir, a partir das informações. Eu estou falando aqui de maneira muito abstrata, só para a gente ter uma ideia de que as nossas informações, para efeito de caracterização de determinados movimentos de mercado ou estratégicos de política pública, inclusive a lei trata de política pública especificamente, não adianta, por exemplo, eu estabelecer um programa de uma política pública de cesta básica no Lago Sul. Não é o público-alvo. Não adianta. Não tem ali o público-alvo determinado para no Sudoeste, que seja, para a gente não fechar. O público-alvo, infelizmente, no caso, ou infelizmente, não é o caso, mas não está ali. O público-alvo está nas comunidades carentes do Distrito Federal,
onde são as comunidades carentes, onde eles vão conseguir esses dados concernentes a quem é a comunidade carente, a partir dos registros, de um modo geral, que eles conseguem no banco de dados do poder público. Então, para que serve essa lei? Respondendo objetivamente, para que haja uma regulação sobre como essas informações são tratadas e qual a responsabilidade das pessoas por essas informações. De um modo geral, é para isso que serve a lei. Entendi. E no caso, quando que ela entra em vigor? Já entrou em vigor? Vai entrar em vigor? Como que funciona isso? Essa sua pergunta, ela é quase um enigma, né? Aqui a gente tem no Brasil a tradição de ter a aplicação da lei pela lei de introdução, as normas de introdução ao direito brasileiro, que era a antiga lei de introdução ao Código Civil, agora chama lei de introdução à norma de direito brasileiro. Ela tem uma regra de vacácio, ou seja, publicada a lei, né, ela estabelece o momento da sua vigência. De um modo geral, a lei tem vigência em seguida à sua publicação, mas pode acontecer de a própria norma estabelecer um momento de vigência posterior, que é o caso da Lei 13.709. Então, se nós formos lá embaixo da lei, lá no finalzinho da lei, eu vou baixar aqui para você ver a complexidade, no artigo 65, ela fala o seguinte, e aí eu vou evitar o legalismo, o juridiquês, Poliana, me policie para que eu não exagere no meu juridiquês, mas que faz parte do meu dia a dia. Nem eu me aguento com isso aí. Certo? Mas, no artigo 65, ele vai falar o seguinte, a lei entra em vigor, esta lei entra em vigor, no dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos artigos 55A, B, C, D, E, enfim, uma série de dispositivos. Então, de imediato, a gente já percebe que ela segmentou o momento de vigência da norma. Você tem uma logo em seguida da sua publicação, que é poucos meses depois, e outras depois a gente vai ver que a lei optou por levar adiante. Por que ela levou para o momento posterior à vigência da norma? Pela própria complexidade e capacidade de imposição das sanções e da estrutura que ela exige para que seja aplicada. Então, isso está no inciso primeiro. No inciso primeiro A, ela fala o seguinte, em 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54. Eu já vou dizer a que se refere cada um desses dispositivos. E no inciso 2, a lei fala, em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos. Quando eu falei sobre a vigência que Poliana me faz uma pergunta que é enigmática, que ela é problemática, porque essa vigência ela já foi alterada diversas vezes. Quando ela se aproxima de entrar em vigor, o poder público joga mais para frente. A última alteração foi pela medida provisória 959 de 2020, é novíssima, de outro dia. Então, não de outro dia, mas acho que mês passado, 2 meses atrás, já teve uma nova alteração de vigência, jogando isso aí para 3 de maio de 2021, que é o corpo da lei, a exigência maior. Bom, então, a rigor, qual o momento que nós temos que estar, digamos assim, afiados, não só na compreensão da norma, mas na sua aplicação, a partir do dia 3 de maio de 2021. Bom, a partir do artigo 55A, que foi aquele que eu comentei, que entrou em vigor desde 28 de dezembro de 2018, ele trata da estrutura. Ele trata daquilo que a lei tem como premissa para que seja viável. Esse dispositivo é o que cria a estrutura da autoridade que vai tratar da política de dados. A chamada autoridade, eu vou ler o nomezinho completo, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. O acrônimo é dado pela própria lei, ANPD. Então, nós temos a estrutura predisposta e pressuposta como necessária para a aplicação dos demais dispositivos. Então, para que eu possa exigir o tratamento de dados, eu tenho que pressupor a existência de uma autoridade pública que vai fazer a fiscalização
e mais dirigir as normas necessárias de regulamentação desse tratamento de dados. Embora essa lei já tenha uma complexidade bem grande, ou seja, ela já trata de algumas minúcias que são necessárias ao tratamento de dados, estou certo que essa autoridade nacional vai trazer outros regulamentos menores a partir de circunstâncias fáticas nas quais nós vamos nos deparar ao longo da sua aplicação. Então, nós temos, em 28 de dezembro, respondendo bem objetivamente, de 2018, a autorização para que o Estado, no caso o Executivo, o Poder Executivo, a União, possa criar essa autoridade e estabelecer a estrutura necessária para que esse órgão, que é um órgão público, possa exercer suas funções. Em 3 de maio de 2021, a exigência da norma passa a ser uma realidade, ou seja, quem, na forma da lei, tiver a obrigação de realizar o tratamento de dados ou guardar informações de outros, de uma maneira bem abstrata, passa a ter as obrigações diante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E em 3 de maio, e em 1º de agosto de 2021, as sanções para o descumprimento da lei passam a ser efetivas. Então, são 3 momentos: instituição da autoridade nacional, aplicação da norma e sanção pelo descumprimento da norma. Tá? Essa regra está prevista no artigo 65 da lei. Entendi. Vamos às perguntas aqui que o povo está curioso. A primeira pergunta é: há a possibilidade dessa lei não pegar aqui no Brasil porque falta fiscalização? De quem será a responsabilidade? Nós temos no Brasil uma coisa muito curiosa. A culpa é nossa, tá, gente? Nós temos nós, brasileiros, de modo geral, temos uma mania horrível de não cumprir regras ordinárias. Eu, ontem, conversando com o padre José Henrique, ele me falou: João, eu tenho, por prática, cumprir as regras. Por exemplo, quando tem um sinal vermelho, ele estava me comentando, quando ele vai voltando para a paróquia, ele está na cura, vai voltando à noite, tem um sinal vermelho chegando em Taguatinga, que ninguém para de madrugada porque é perigoso. Mas o sinal está vermelho, eu tenho que parar. Eu não paro por outra razão, mas porque a regra é: se está vermelho, eu tenho que parar. Não, mas o senhor vai ser assaltado. Não, mas aí não é problema meu, é problema de quem não deveria deixar o ser assaltado. O meu problema é cumprir a lei. Então, no Brasil, cunhamos para isso a expressão lei que não pega, né? Nós não aplicamos a lei. Não é uma prática comum. No caso nosso da nossa igreja, eu sou um atento ao assunto, um curioso ao direito canônico, né? Nós somos fiéis cumpridores do direito canônico. Então, de nossa parte, pelo menos dentro da igreja, temos sido bastante rigorosos. Tanto é que quando se fala vamos aplicar religiosamente, não há outra razão de dizer isso, senão porque com referência à cristandade que viveu no Brasil durante muitos anos, né? Porque aqui nós aplicávamos a lei de maneira bastante rigorosa. Mas, independentemente dessas minhas críticas morais do nosso povo, eu acredito que a lei vai pegar sim. Tá? Pode demorar um pouco mais, o rigor pode ter uma digamos assim, um diferimento no rigor da aplicação das normas, haja talvez uma maior dificuldade por parte da autoridade nacional em fazer valer aquilo que a lei impõe como sanção, mas eu acredito que, de um modo geral, essa lei vai ser aplicada. Até porque há uma relação direta com aquele que detém os dados. Então, e nós temos hoje um poder judiciário muito efetivo, né? Então, aquele que se sentir violado no tratamento de seus dados por determinada instituição, empresa ou mesmo pelo poder público, por certo, tem a oportunidade, na forma dessa lei, de buscar a reparação. Então, de uma forma ou de outra, por imposição das instituições brasileiras, eu tenho por certo que mais dia, menos dia, vinda a vigência da norma, se não for postergada mais uma vez, eu acredito que sim, ela vai ter plena vigência. Ai, que ótimo. A próxima pergunta é: qual a motivação para as prorrogações da vigência da lei? A prorrogação se deu em função, várias prorrogações, e eu acredito que a gente está chegando já num estrangulamento, digamos assim,
estamos afunilando as possibilidades de prorrogação da norma, se deu muito na falta de estrutura necessária para estabelecer a política de tratamento de dados. Então, ainda não foi possível, não só por parte do poder público, bom que se diga, porque a gente costuma levar a responsabilidade integralmente para o Estado, mas não é o caso apenas. O Estado tem sim que criar a autoridade nacional e estabelecer os mecanismos necessários à aplicação da norma. Mas nós também, do lado de cá, né, de um modo geral, não nos preparamos para aplicar a lei. Então, não adianta eu ter uma norma vigente, sanções sendo aplicadas, se as instituições, as empresas não conseguem ainda aplicar a diretriz da norma. Nenhuma norma foi feita, e é bom que sempre fique claro, a lei ela não foi feita para ser a sanção de determinada, a exceção do direito penal, que ela é feita exclusivamente para isso, mas a norma, de um modo geral, quando contém uma sanção pelo seu descumprimento, a sanção não existe para ser aplicada. Ela existe com uma penalidade porque não se aplicou. Né? A lógica da norma é que ela seja aplicada. Então, eu acredito que as constantes postergações de vigência se deram pela falta do acolhimento da norma de ambos os lados, tanto por parte do Estado quanto por parte da sociedade civil. Mas estamos caminhando para que isso aconteça. Nossa, isso é bom. A próxima pergunta existe uma atividade feita por alguns profissionais que trabalham com casamento e eles fazem parte da pastoral familiar, principalmente daquela etapa do curso de noivos. Aí o que acontece? Os noivos deixam seus dados ali com a pastoral familiar e essas empresas que trabalham com cerimonial, fotografia, pegam esses dados desses noivos e depois entram em contato para fazer a venda. É possível? Pode? Aqui a gente tem, para nós, para a igreja católica, de um modo geral, as organizações religiosas, vou colocar dessa forma, nós temos um hiato, um pequeno problema a ser superado, que para mim talvez seja o maior dilema no nosso dia a dia na arquidiocese em relação à aplicação da lei. Nós acumulamos uma série de dados de um volume imenso de pessoas em função de casamentos, cursos de noivos, catequeses, enfim. Mas a lei ela é clara no sentido de que ela se aplica a pessoas jurídicas ou naturais, e ao poder público. Mas ela, quanto às pessoas jurídicas, ela não fala daquelas sem fins lucrativos ou que ela fala que realizem atividades de comércio de um modo geral, que prestam serviços ou realizam atividade de comércio. Não é o caso da igreja. A igreja nem presta um serviço do ponto de vista econômico de serviço, nem exerce uma atividade comercial de venda de mercadorias ou coisas do gênero. Não é o caso. Nós somos um segmento da sociedade, nós somos um fenômeno institucional da sociedade que caminha de maneira distinta entre dessas duas circunstâncias que a lei identificou. O que não quer dizer que nós não devemos nos submeter à lei, até porque eu acredito que quando essa norma foi criada, a proposta era que fosse abrangido todo o aspecto da sociedade. E talvez porque ainda não foi desafiada nesse ponto, não tenha sido suprida essa lacuna. Minha recomendação é sempre que vamos ter atenção à norma. Por mais que venha a aparecer uma interpretação ou outra, como eu falei agora, de que a igreja não estaria submetida à lei. É uma possibilidade pela leitura literal do que está disposto ali e pela compreensão do que é a Igreja Católica. Ela não se enquadra em nenhuma das possibilidades descritas na lei. Bom, mas respondendo ao seu questionamento e partindo da premissa que nós temos que sim cumprir a lei, né? Que a igreja estaria submetida, sim, à norma da Lei de Proteção Geral de Dados. Então, veja, se eu recebi essas informações, eu me enquadro naquelas possibilidades de tratamento de dados, a depender das informações, e a gente tem que segmentar que informações são quais, porque a lei trabalha com uma série de distinções em relação às informações quanto à personalidade das pessoas,
tratando com dados pessoais, dados sensíveis, dados anonimizados, são anônimos, enfim, são cada uma dessas modalidades de dados, vou colocar dessa forma, tem um tratamento específico, mas todas pressupõem um tratamento próprio que é disciplinado pela lei. Então, quando eu recebo, por exemplo, no que você comentou, em relação ao curso de noivos, a informação dos noivos relacionadas à atividade, digamos assim, de cerimonial das empresas que fazem parte da celebração do casamento, enfim, e nós repassamos essas informações pelas paróquias, é necessário tratar os dados. Ou, como a depender dos dados que estão ali dispostos, requerer sempre o consentimento das pessoas que ofereceram os dados. Então, veja, eu vou aqui já falar um pouquinho do que seriam os dados pessoais, só para a gente ter isso mais claro dentro do exemplo que você comentou, o que seriam os dados pessoais. Seriam, só para a gente ter como exemplo, né? Nome, sobrenome, endereço residencial, número de documentos, por exemplo, CPF, número de identidade, coisas do gênero. Isso é considerado dado pessoal em sentido mais abstrato, que permitem, por si só, esse elemento, esse dado, identificar quem é o indivíduo. Então, alguém pergunta, eu coloco numa ficha da paróquia como dizimista, por exemplo, que meu nome, João Paulo de Campos Echeverria, está lá. Aquele elemento, aquela descrição, por si só é capaz de me identificar a minha pessoa. Então, esse é um dado pessoal. Sendo um dado pessoal, ou seja, capaz de me identificar por si só, ele merece um tratamento específico. E para que seja disponibilizado a terceiros, é necessário o meu consentimento. Sem o meu consentimento, a lei impõe sanção a quem ofereceu os meus dados a outro. Da mesma forma, aquele que usou os dados. A empresa lá de fotografia que pegou esses dados, ou de floricultura, etc., enfim, que fazem parte da cerimonial, usou desses dados, entrou em contato com os noivos para, enfim, vender o serviço, etc., eles também podem ser penalizados pelo uso indevido dos dados, porque tem a transferência dos dados e o uso indevido dos dados. Então, sendo bem objetivo, é necessário que a gente crie uma formatação de tratamento desses dados e, consequentemente, nesse caso em específico, é necessário consentimento para que eu possa transferir. Entendido. A próxima pergunta é: enviar uma mala direta da paróquia aos dizimistas pode ser tomada como infração a essa lei, mesmo que seja somente cartão de parabéns? Veja, depende de onde esses dados foram oferecidos. Vamos supor que o dizimista se inscreve nessa lista de dados. Ele se inscreve nessa mala direta para receber essas informações. No momento em que ele se inscreve, ele dá o consentimento para que possa receber essas informações. Então, poderia. Agora, se eu tomei esses dados, por exemplo, de uma lista que foi passada na paróquia para uma finalidade outra, que não aquela relacionada aos dizimistas, ou não aquela direcionada a receber a mala direta do grupo de dizimistas, aí eu passo a ter uma responsabilização. Porque, tal como no caso dos noivos, do curso de noivos, das informações que são colhidas ali, também há a mesma apropriação de informações de outro lugar para o uso outro que não aquele o qual a informação foi oferecida. Então, toda vez que a informação foi oferecida para uma finalidade específica, o consentimento ele é dado de acordo com a finalidade a qual ela é oferecida. Então, se eu celebro um contrato com uma instituição de ensino, fazer uma faculdade, todos os dados que eu estou usando ali, eu estou entregando para o fiel cumprimento daquele contrato. Tudo que foge àquela relação não pode ser utilizado a minha informação, salvo se com o meu consentimento. Entendido. A outra pergunta: que dados poderei usar sem a implicação da lei? Como fazer um cadastro de entrada de fiéis? Nome, data de nascimento são dados que devem ser protegidos?
Sim, a gente, como eu falei, nós temos 3 tipos de... São 4 tipos, porque um é um subtipo, digamos assim, de dados pessoais. Tem essa formação genérica, que eu comentei, que são os dados pessoais lato sensu, aqueles que por si só identificam o indivíduo, né, nome, endereço, às vezes. Por um exemplo, não, o sujeito que mora ali na casa tal, né? Você tem o endereço da pessoa, você consegue identificar a pessoa pelo endereço, né? São coisas que por si só identificam a pessoa. Nós temos os dados chamados identificáveis. Os dados chamados identificáveis são aqueles que, por circunstâncias, eles são capazes de identificar o indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho uma informação, digamos, não é completa, eu não sei o nome da pessoa, mas eu falo, não, aquele rapaz de cabelo que está ficando meio careca, com cabelo meio branco, está assim, né? Que esse é o meu caso. Então, você consegue identificar a pessoa pelos elementos que você vai transmitir como dados identificáveis. Os outros são os dados sensíveis, que carecem de maior proteção. Esses são os mais delicados, que são aqueles que, por alguma forma, podem promover alguma espécie de discriminação. E, no nosso caso, ele é muito importante, porque nós, como igreja, nós, por si só, fazemos uma declaração de identidade religiosa. Então, quando nós operamos, por exemplo, e elaboramos uma ficha de fiéis, nós estamos ali dizendo que aqueles fiéis eles são católicos. Então, estou descrevendo a religiosidade do indivíduo. E, ao descrever a religiosidade do indivíduo nessa ficha, eu passo a conter no meu banco de dados um dado sensível sobre ele. Por que um dado sensível? Porque a descrição dele como católico, ou seja, determinado para um segmento, tratando ele dentro de um segmento religioso específico, é passível de gerar sobre ele alguma espécie de discriminação. Então, em sendo passível de gerar sobre ele uma espécie de discriminação, a lei impõe um tratamento especial, que é para tratá-lo como dados sensíveis. E aí tem uma descrição bem complexa de como vai ser tratado, como serão tratados esses dados no âmbito, no caso da paróquia, que eu estou tratando já bem específico. E existe um outro tipo de dados que eles chamam de dados, essa palavra não é fácil, anonimizados, dados anônimos, certo? Que, por maior que seja a tecnologia, por mais complexa que seja a tecnologia, não é possível, a partir dos elementos oferecidos, identificar a pessoa, identificar o indivíduo. Então, são elementos que são genéricos, um sujeito de cor branca, né? Absolutamente, não é possível. Então, dados cuja tecnologia protege por excelência. Então, mecanismos de proteção de informática, de dados e tudo mais, tornam aqueles dados encriptados ou coisas do gênero, que eu não entendo muito de informática, mas o pessoal da informática consegue bloquear o trem de tal forma que não consegue se acessar. Esses dados são tratados como anonimizados, né? Então, ele tem um tratamento também especificado na própria lei. Tá certo. A pergunta aqui sobre marketing digital. Os seguidores, eu posso comprar aquele malote de seguidores? Isso fere a lei de proteção de dados? Essa é uma questão complexa que tem aparecido também. Porque a questão das mídias sociais, nós atualmente estamos vivenciando isso na história da fake news, né? Está diuturnamente nas notícias. Os dados oferecidos em redes sociais, eles têm... Eu vou pedir para todos fazerem quem estiver assistindo, fazer a seguinte reflexão. Alguém já leu aqueles termos de anuência do Instagram, do Facebook, próprio WhatsApp, que são 20 páginas de letras miúdas, ninguém lê aquilo, clica OK, acessa e vai embora, né? Aquilo é uma autorização para que os seus dados, entre muitas autorizações que tem ali, mas entre elas tem isso, que os dados que você está oferecendo àquele banco de dados o fez por livre e espontânea vontade.
Se, por outro lado, o Facebook ou o Instagram, ou qualquer que seja, é a mesma empresa, então não faz tanta diferença, mas se eles, por outro lado, comercializam esses dados, eles passam a ter responsabilidade. Então, eles, a rigor, não poderiam compartilhar esses dados sem a sua anuência. Essa é uma lógica. Agora, tem um problema, porque, embora eles não compartilhem esses dados dessa forma, eles jogam para dentro da sua rede social informações de terceiros. Né? Então, se você for ver, às vezes você está passando no celular, no Instagram, tem lá uma propaganda, sabe Deus do quê, enfim. E, geralmente, vocês já devem ter percebido que essas propagandas têm a ver com o seu uso da rede social. Então, você costumeiramente vê sites no seu celular de compra de sapato. Você compra sapato. Então, na sua rede social vai aparecer lá um monte de propaganda de sapato. De onde eles têm essas informações? Que é que eles chamam de algoritmos, que buscam essas informações, entregam para essas empresas que comercializam esses mercadorias e vão jogar na sua rede social. Essa disciplina, ela não é tratada como um dado, digamos assim, pessoal pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a rigor, nessa parte ainda estamos indefesos, né? Porque os seus dados não estão sendo transferidos. Não há a transferência de dados pessoais. Por outro lado, estão sendo transferidas rotinas da sua vida, né? O que é muito curioso. Você está acostumado a ver sites de sapato. Você gosta de comprar sapato, ou comprar terno, gravata. Eu sou advogado, no meu caso, eu compro livro. Então, vira e mexe, aparece na minha rede social propaganda de livrarias, de um modo geral. Então, são informações da minha rotina, do meu modo de adquirir bens. Isso vai ser lançado na sua rede social. Mas os seus dados não estão sendo transferidos. Então, a rigor, não teria a proteção. Entendi. A pergunta aqui é sobre quando a Pastoral da Comunicação faz o recadastramento dos seus membros no cadastro central e distribui para outros coordenadores. Pode fazer isso? A rigor, é como eu falei, se eu fiz o cadastro, eu tenho que saber, toda vez que é feita a oferta de dados seus para alguém, a gente tem que saber a dimensão de uso desses dados. Então, se quando eu ofereço os dados à Pascom, e a Pascom, nessa oferta de dados, já diz para quem serão encaminhados esses dados, você está anuindo com essas informações sejam trafegadas para outras pessoas já pré-autorizadas. Do contrário, a Pascom só pode entregar os dados a terceiros desde que autorizado expressamente pelo detentor das informações. De outro lado, não poderia. Como a lei só entra em vigor no ano que vem, nós temos um ano aí para apertar o povo. Entendi. Outra pergunta aqui bem legal. Em relação ao proclama dos noivos, como que funciona a proteção da informação? Aos proclames, o proclame ele é um processo de casamento, ele se dá no âmbito do direito canônico, então eles funcionam como a nossa Constituição brasileira reconhece o casamento religioso na esfera civil, e ele funciona como se fosse um casamento no âmbito cartorial. Então, os proclames, os dados são entregues na arquidiocese e eles seguem a disciplina necessária as mesmas disciplinas necessárias para o proclame civil. Então, tem uma regra específica de divulgação, porque você tem o tempo de impugnação e etc., mas que correm por legislação separada. Então, ali, as informações que são apresentadas estarão sendo apresentadas e a lei faz uma exceção nessa parte para o fiel cumprimento da lei. Então, as exceções que, salvo engano, só para ter precisão e usar o aspecto legalista ao máximo, né? O juridiquês ao máximo, a previsão dos dados, nesse caso, está ali pelo artigo 4º, tem algumas exceções, e tem algumas outras exceções também pressupostas para o uso dos dados no exercício
regular do direito, o que significa dizer, os proclames eles estão no exercício regular do direito, autorizados pela Constituição e pelo Código Civil. Então, não há ali uma sanção a ser aplicada digamos assim, no processamento dos proclames. Entendi. Dando continuidade à pergunta do proclama, fala assim: o proclama obedece ao princípio da publicidade, ou seja, a legislação determina que a união civil religiosa seja conhecida pela coletividade, certo? É o que você acabou de dizer aí. Isso, exatamente. Então, só para ficar um pouco mais claro, como a lei outra, que não a Lei Geral de Proteção de Dados, mas existe uma legislação específica que trata dos proclames, eu vou caminhar pela lei específica. Ou seja, ele há de dar publicidade, tal como sempre deu. Essa exceção é prevista, inclusive, na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se eu tenho uma norma que diz que eu tenho que oferecer publicidade aos noivos, ao casamento, pela Constituição da família e da necessidade de divulgação social da Constituição familiar, eu tenho uma exceção prevista na Lei Geral de Proteção de Dados para essa circunstância, que é o exercício regular do direito. Uhum. No caso, a listagem Peraí, deixa eu entender a pergunta aqui. Existe na Arquidiocese de Brasília um livro onde tem todos os dados dos padres. É correto colocar disponível online no site da Arquidiocese? Veja bem, essa pergunta é de algum padre. Não, no caso, tanto quanto os funcionários, os clérigos, ou qualquer um que preste serviço para a arquidiocese, no caso, bom dizer, os clérigos, de forma geral, os padres, para ser bem claro, não são relacionados, não têm relação de trabalho com a arquidiocese, mas eles têm uma relação, um vínculo religioso, um vínculo de fé, que protege e é coberto pelo direito canônico. Bom, que fique claro isso. Dito isso, todas as informações que são apresentadas por quem quer que seja na arquidiocese, tá, passarão a ser protegidas ou tratadas, melhor dizendo, pela Lei 3.709. Então, não é porque se trata de padre ou não se trata de padre, ou se é funcionário ou a própria Poliana, que está na nossa PASCOM, todas as informações que forem colhidas pela arquidiocese de quem quer que seja, passarão a ser tratadas na forma da lei. Aí a gente tem que descobrir qual a razão dessas informações estarem dispostas no site ou em qualquer outro lugar, ou no livro, né, porque tem um livro, o caderno que indica as informações sobre os padres, as paróquias, etc. É o anuário, né? Anuário. O anuário, isso. Aliás, temos que atualizar. Eu não Já sei está se é na sendo Pascom. atualizado. Já está atualizado, só não está impresso. Bom, mas mesmo o anuário haverá de ter autorização expressa do padre para tanto. Tá? Então, isso a gente vai até lá, esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido também no setor jurídico, e junto com a chancelaria, que é quem trabalha com esse material também, certo? A PASCOM vai participar, porque a regra de disposição dessas informações, onde quer que seja, passa pela PASCOM, pelo padre João Firmino, pela Poliana. Então, a gente já iniciou um trabalho nesse sentido para que a gente possa, assim que vigente a norma, estar, digamos assim, afiados no seu cumprimento. Entendido. E-mail pode ser considerado dado anônimo? Depende. Por exemplo, o meu e-mail, né? Meu e-mail é jp.echeverria. Né? Ele me identifica por si só. Né? Então, a lógica são informações que são... A percepção que se tem que dar aos dados não é sobre a qualidade do dado, não, melhor dizendo, é sobre a qualidade do dado, não sobre a forma do dado que é oferecido. Então, o e-mail que é capaz de identificar uma pessoa, ele é um dado passível de ser tratado enquanto informação, enquanto dado pessoal pela norma, inclusive pode vir a ser tratado enquanto dado sensível. Se eu boto lá joão.echeverria supercatólico.com, seja lá o que for, aquilo passa a ser uma descrição sobre a minha personalidade e sobre a minha fé. Então, pode ser, não estou dizendo que é,
a percepção que vai se ter sobre os dados vai ser sobre a qualidade dos dados que são oferecidos, e não necessariamente na forma com que eles são oferecidos. Entendido. Essa lei abre alguma margem para censura prévia de conteúdo? A rigor, não. Não há censura prévia de conteúdo, até porque o conteúdo, vamos lá, existem algumas exceções na norma, por exemplo, para a gente tratar de censura, e é aquilo que eu comentei no artigo 4º, ele cria as exceções. Por exemplo, para a PASCOM, ela é muito importante, essa disposição do artigo 4º, porque ela se insere na categoria jornalística. Então, a informação jornalística ela não está sujeita à aplicação da norma. Ela está sujeita à lei de imprensa, está sujeita à responsabilidade civil, mas não à disciplina da Lei de Proteção de Dados. É uma regra específica prevista no artigo 4º, que fala o seguinte: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. Por exemplo, tem outras hipóteses: segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação, enfim, existem outras circunstâncias, mas ao que interessa do ponto de vista da censura, há uma exceção específica na própria lei. Enquanto eu não consigo enxergar a necessidade da informação sobre a intimidade de alguém, da personalidade de alguém, que não seja para efeito jornalístico ou coisa do gênero. Então, não tenho, ou artístico, não vejo como oferecer censura prévia em função da aplicação da norma. Nesse ponto, ele é bem compatível com a liberdade de expressão. Essa pergunta próxima aqui que fala sobre a questão das fotografias, né? Eu preciso pedir permissão para poder para poder publicar essas imagens das pessoas nas redes sociais ou não? Veja, isso aí já tem necessidade antes. Certo? Isso aí sempre houve necessidade. Os direitos de imagem de uma pessoa, elas continuam existindo, está no artigo 11 do Código Civil, salvo engano, que falam quanto aos direitos de personalidade. Ninguém é obrigado a ver uma foto sua que não foi autorizada na rede social. Você pode pedir para tirar, ou você pode pedir, eventualmente, indenização, qualquer coisa que seja do gênero. E aí, se você vê essa história de artista que bota foto em rede social, em jornal, aí fica no dilema de saber se é uma informação jornalística, ou se é fofoca, etc., mas é outra circunstância. Do ponto de vista do direito de imagem, o direito já existia. Agora ele está, além de disposto na norma civil para efeitos de reparação por danos que forem eventualmente causados pelo uso indevido da imagem, há agora uma proteção específica pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a imagem pode, sim, ser objeto de restrição de uso pela disciplina da lei, sem prejuízo das indenizações passíveis de imposição em função do seu uso indevido. No caso, em festa junina, que tiramos muitas fotos, podemos continuar publicando ou não? Veja, a rigor, é importante que a gente tenha essa dinâmica da norma, ela não está aqui para restringir o uso, não está aqui para coibir ninguém de, digamos assim, vivenciar as redes sociais, né? Ou redes sociais não necessariamente estão no âmbito digital, é bom que se diga, porque essa lei ela se aplica tanto para o ambiente digital quanto para a nossa realidade temporal, digamos assim, física, material, né? Ela se aplica em qualquer cenário. Então, as redes sociais podem se dar, por exemplo, por folhetos litúrgicos que contêm uma foto de alguém. Você vai contar como foi a festa junina do ano passado para promover essa nova festa junina que vai ter nesse ano. E aí você junta algumas fotos, faz um folheto e está lá a foto de alguém que não gostou que a foto está lá. Então, a rigor, o ideal, esses são pequenos dilemas que nós vamos vivenciar e que vai, digamos assim, moldar a aplicação da lei, né? É como o Brocardo diz, né? Como um caminhão de melancia. Conforme a gente vai andando, as melancias vão se ajustando. A lei não vai ser diferente. São circunstâncias muito plurais que nós vamos vivenciar e a tendência é que a norma se ajuste com regulamentos e regras específicas. Mas a minha indicação de imediato é que sempre trabalhe no sentido de colher a autorização das pessoas para a veiculação das imagens, né? Sempre que possível, trabalhe com essa
exigência. Já num depoimento, não numa reunião fechada de uma pastoral, por exemplo, não se deve divulgar, pois não é um ato público. Explica aí um pouquinho sobre essa pergunta. Não, isso aí não se insere na lei de proteção de dados. Se você tem uma audiência, uma reunião, qualquer que seja realizada na intimidade das pessoas que estão participando daquela reunião, a rigor, as informações ficam restritas a essas pessoas, mas dentro do critério de relacionamento que elas têm. Não é nenhuma questão muito de direito, né? É aquela história, a gente faz uma reunião, aquelas informações que foram tratadas fora daquela reunião saíram das portas do ambiente onde ela foi tratada. Isso não quer dizer que esteja inserido na lei de proteção de dados. Há ali um dever de conduta que não foi cumprido. Se você tem um regimento interno, por exemplo, de uma associação e que essa associação se reúne tantas vezes por mês ou tantas vezes por ano, e há um dever de sigilo das coisas tratadas dentro dessas reuniões, as regras e sanções são aplicadas a partir daquelas relações estabelecidas pelo estatuto dessa associação. Não se trata aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, mas está no âmbito da intimidade das pessoas que estão se relacionando naquela reunião. Entendido. Eita, muitas perguntas, rendeu esse assunto. Quais seriam as sanções do não cumprimento dessa lei? A lei ela traz uma série de sanções, algumas pesadíssimas. Né? Nós temos multa que vai até 50 milhões de reais. Então, são valores expressivos previstos ali a partir do artigo 52 da lei. Ela tem uma que fala da fiscalização e fala das sanções que são aplicáveis. Ela pode chegar a 50 milhões, mas pode iniciar, por exemplo, com 2% do faturamento de uma pessoa jurídica. Então, tem essa hipótese também prevista no inciso 2º do artigo 52. Pode se tratar de uma medida de advertência. Então, você tem uma gradatividade de aplicação de sanções a depender da dimensão que foi dada àqueles dados, o uso que foi dado e a própria capacidade da empresa que ofereceu indiscriminadamente esses dados, que forneceu indiscriminadamente esses dados. Então, a natureza da sanção vai se dar tanto da amplitude que se deu a informação que foi fornecida, quanto ao dano que ela promoveu e ao tamanho da empresa ou da instituição que forneceu ela ao público. Mas tem a previsão específica na lei quanto aos caminhos para você encontrar o valor ou a tipologia de sanção que vai ser aplicada. Entendido. E para a gente fechar aqui, nosso super bate-papo, que realmente foi muito bom, está perguntando aqui se a paróquia responde em que sentido essas sanções. No caso da Arquidiocese de Brasília, a gente tem uma situação um pouco mais complexa. A Arquidiocese de Brasília, assim como boa parte das dioceses do Brasil, ela concentra a sua personalidade jurídica no âmbito civil numa única pessoa, que é a Mitra Arquidiocesana de Brasília. Então, todos os CNPJs, digamos assim, que é a nossa identidade civil, ela está relacionada a uma matriz que é da Mitra. As demais são tratadas do ponto de vista civil como filiais. Então, a responsabilidade acaba, em última análise, sendo da arquidiocese. Então, a preocupação que a gente tem que ter para que a gente não promova uma responsabilidade da igreja em sentido abstrato em função de um uso indevido da imagem ou da informação de alguém, porque acaba contaminando a todos. Né? Então, não importa se é a paróquia A ou B, mas sim a igreja. Nesse caso, acaba sendo a arquidiocese como um todo. Mas a responsabilização ela vai se dar pelo uso indevido. O que vai mudar no nosso caso é quem vai responder por isso. No caso, é a arquidiocese. Internamente, os mecanismos eclesiásticos previstos no Código de Direito Canônico vão disciplinar a conduta depois para aferir a responsabilidade canônica de quem promoveu o uso indevido da informação de alguém. Mas, para o ambiente civil, do lado de cá, a responsabilidade é da arquidiocese. Entendido. E para fechar, para encerrarmos mesmo, né, esse nosso encontro, quais são as dicas práticas que você poderia deixar para essa galera que está iniciando na pastoral da comunicação, que está trabalhando com essa questão de dados em suas comunidades? Temos aqui padres, nós temos
comunicadores que não são agentes de PASCOM e que trabalham com essa tratativa dos dados, como que pode ser feito da melhor maneira possível para andar certinho dentro da lei? Bom, essa lei ela nos deu um respiro, né? Ela vem nos dando respiro de algum tempo para a sua aplicação. Então, a partir de 3 de maio, como eu falei, do próximo ano, a rigor, a gente vai ter que estar afiado na sua aplicação. A principal dica que eu posso dar para que a gente possa, literalmente, andar na linha, de acordo com a lei, é que toda vez que nós colhermos o dado de alguém, informe a pessoa que está oferecendo as informações as razões pelas quais, ou melhor, como esses dados serão utilizados. E, sendo possível, de imediato, colha a autorização dessa pessoa para que como aqueles dados serão utilizados. Ou seja, tenha uma anuência expressa na utilização desses dados. Não vale mais aquela história de falar, não, cria a lista aqui, vamos assinar sem dizer muito para que vai usar, ou então usar de outra forma. Não. Toda vez que um dado for colhido para uma finalidade específica, primeiro, dê conhecimento ao titular das informações, aquele que está oferecendo os dados, o porquê e onde esses dados serão utilizados. E mais, peça que ele, de acordo com essas razões, dê o consentimento expresso na utilização dessas informações. Isso parece ser complexo, mas não é. Então, quando você faz a lista, você diz na lista para que esses dados são utilizados. E aí a responsabilidade nossa é não utilizar essa informação para nenhum outro fim que não aquele o qual foi dada a anuência. Então, é importante, é fundamental que a gente tenha responsabilidade com a informação que as pessoas nos fornecem. Essa é a maior orientação da lei. A lei ela não está aqui para sancionar ninguém, aplicar multa, impedir ninguém de usar nada de ninguém. Ela está aqui para garantir e dar responsabilidade, garantir transparência e bom uso das informações das pessoas que oferecem às paróquias, ou quem quer que seja, e dar responsabilidade para aqueles que detêm esses dados. Esse é o ponto. É garantir responsabilidade de quem tem a informação e, acima de tudo, segurança e transparência àquele que fornece a informação. Acho que Poliana caiu aqui, mas vou aproveitar que ela está aqui para falar mal dela. O Padre João deve estar vendo aqui. Mas, Poliana, respondendo só um último ponto em relação a isso, essas fichas de informação em todos os setores da arquidiocese, é importante que tenha a descrição a que se refere, né? Eu acho que esse é o ponto primordial. Deixar claro, não tem razão do porquê nós não usarmos essas informações. Nós já usamos com responsabilidade. Não tem razão do porquê não dar transparência no uso dessas informações. Então, de um ponto de vista mais abstrato, até que a norma seja aplicada e situações em concreto se apresentem para que a gente possa disciplinar da melhor forma possível isso, é esse tipo de tratamento que a gente tem que dar. Eu vi que você comentou que o pessoal da Nossa Senhora do Lago estava aí, né? Eu lembro que o Padre Norbey faz uma festa lá imensa. Né? O volume de informações que circula na paróquia do Padre Norbey, está lá com o Padre Milker agora também, é gigantesco. Então, assim, é uma paróquia grande, que circula um volume de informações muito grande. Eles fazem atendimentos, assistência social a diversas pessoas. Então, essas pessoas, quando fazem os seus cadastros para receberem a assistência do padre, lá do pároco, dos diversos serviços que a paróquia oferece à comunidade, gratuito, essas informações elas vão ter um tratamento especial. É importante que andem, digamos assim, em compasso, de acordo com a lei, para que a gente não enfrente nenhum tipo de problema. Então, sobra para mim. Tá certo. E se alguém precisar de ajuda, como que faz para ter acesso ao jurídico da arquidiocese? Se vai para o padre, a gente de PASCOM, vai para o padre e o padre procura o jurídico, eles procuram o jurídico, como que funciona? Pode procurar o jurídico. Nós fazemos o atendimento constante lá na Arquidiocese de Brasília, temos uma sala do setor jurídico, temos também um e-mail próprio, chama jurídico@arquidiocesedebrasilia.org.br. Esse e-mail
pode mandar qualquer tipo de questionamento ou nos procurar na própria arquidiocese. A maioria dos fatos, você tem meu contato direto, pode entrar em contato comigo, fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição. Às vezes eu costumo dizer que eu não consigo... nós temos uma equipe, né? Eu não trabalho sozinho. Hoje, quem me ajudou bastante nesse trabalho foi a Adriana, que trabalha comigo lá no escritório. Ela faz um trabalho fantástico na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela me deu um apoio de alguns aspectos técnicos que eu ainda não tinha colhido. Mas temos uma equipe com Isabela, Rodrigo, enfim, bastante gente preparada para atender todas as demandas das paróquias. Tá certo. Outra coisa também que eu queria deixar aqui para todos vocês é que também no site da Arquidiocese de Brasília nós vamos estar abrindo um canal lá para essas perguntas. Então, caso seja necessário, vocês também queiram, pode enviar essa pergunta para o e-mail da imprensa, nós vamos colocar aqui embaixo, na imprensa@arquidiocesedebrasilia.org.br, que nós vamos também enviar essas perguntas para o doutor João Paulo. Às vezes é só pergunta, viu, doutor João Paulo? Então, a gente pode concentrar aqui no setor de comunicação, né? E quando o senhor, à medida do possível, estiver tendo tempo também, vai respondendo, e também para receber essas solicitações dos padres, tá certo? Não, pode mandar, chegando a gente responde com alegria. Isso, pode enviar também aqui para o setor da Arquidiocese, os que são de fora, que não são de Brasília, que estiverem aqui conosco. Também, se pudermos ajudar, pode enviar o e-mail, as perguntas para o nosso e-mail. Agentes de PASCOM, gente, é muito importante para vocês. Agora, um recadinho aqui da coordenadora da PASCOM Brasília. Se vocês tiverem dificuldade com qualquer norma jurídica, com qualquer coisa, vocês enviam um e-mail aqui para a imprensa, tá? Que nós vamos ver como podemos ajudar vocês. Nós não temos, isso é muito importante dizer aqui, a gente de PASCOM não tem autoridade nem autonomia para fazer contratos de qualquer natureza, nem que seja para publicação de imagem na internet, nem que seja para parceria em eventos sociais, nenhuma natureza. Se precisar de contrato, não é nossa competência. Então, por favor, tomem muito cuidado com isso. Nós temos o nosso jurídico para nos auxiliar, temos o padre, primeiro a gente tem que conversar com o padre sim, ele toma suas medidas legais para que não tenha nenhum problema para nós na comunicação. Isso é importantíssimo, eu estou vendo a movimentação de alguns aí pedindo contrato de algumas outras paróquias, então, por favor, gente, não façam isso, não é da nossa natureza, tá certo? Não nos compete esse tipo de situação. Mas precisou de ajuda, a PASCOM Brasília está à disposição, tá? Só para explicar, para quem não conhece aí, eu sou agente dupla mesmo, né? Eu sou a coordenadora da PASCOM Brasília, não me apresentei no começo, mas finalizo aqui me apresentando. Estou na coordenação da PASCOM Brasília e também estou jornalista da Arquidiocese de Brasília, no setor de comunicação, então tem essa duplicidade. Então, caso a gente de PASCOM precisa de ajuda, tem o e-mail da PASCOM Brasília, que já está muito bem pulverizado, depois eu coloco aqui nos comentários, e o e-mail da Arquidiocese de Brasília, tá? Mas lembrando, acima de tudo, procurem os padres de vocês, que é a primeira referência nossa, é com o padre. Não conseguindo resolver junto com o padre, aí a gente vai para outros patamares para resolver qualquer coisa de qualquer natureza, qualquer problema que venha ter, tanto com comunicação quanto contrato, enfim, tá certo? Então, doutor João Paulo, muito obrigada pela ajuda, valeu mesmo, mais uma vez, gratidão pela paciência, pela atenção, e por responder tantas perguntas. As outras perguntas aqui a gente vai responder depois, pode enviar e-mail, a gente vai respondendo, mas gratidão mesmo, viu? Não, eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço para o João, que é o grande capitão da PASCOM, agradeço a você, para mim foi uma alegria e eu estou sempre à disposição. Agradeço a Adriana, não posso deixar de agradecer que ela me ajudou, falo mais uma vez aqui, eu estou bastante com esse trabalho da Lei Geral, e estou à disposição, no que for necessário, sempre à disposição, pronto para ajudar a nossa arquidiocese. Então tá certo, gente, muito obrigada para todos vocês. Respondendo a pergunta, vai ficar salvo, porque o intuito é esse, ficar salvo esses vídeos aqui, e aí quem não assistiu, envia para quem perdeu, quem não pôde ficar até o final, como o padre Emerson, que saiu para dar uma formação, pode assistir depois, eu acho que é um assunto de interesse de todos, tá certo? Gente, boa noite e muito obrigada mais uma vez e até a próxima.